E aí pessoas, tudo bom com vocês? Essa semana a gente vai estar falando aqui de um filme especial porque eu tive a oportunidade de assistir ele com uma certa antecedência. E como vocês puderam já ler com antecedência no título, é o filme O Irlandês, né? Dirigido pelo genial Martin Scorsese. E o filme é protagonizado e tem três grandes lendas aí do cinema, né? Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino. E durante essa semana, né, ele teve sessões especiais nos cinemas de todo o Brasil. E o filme só vai entrar aí oficialmente no catálogo da Netflix pelo final de novembro, ali pelo dia 27 ou dia 28, não tenho certeza. E pessoas, um dos motivos aí da Netflix estar passando aí esse filme nos grandes festivais e tá tendo essas sessões especiais é porque ela com certeza quer que esse filme concorra em alguma categoria nas grandes premiações, né, que a gente tem geralmente no começo do ano, no caso no começo de 2020. Ela fez a mesma coisa com Roma, né, que ela financiou o filme de um grande diretor que é o Afonso Cuarón, e o filme também acabou ganhando grandes premiações aí durante o Oscar, Globo de Ouro, etc. E já joga aqui o questionamento pra vocês: será que O Irlandês aí é filme de Oscar? Será que é aquele filmezinho que já tem um cheirinho de Oscar? Atuação, quanto roteiro, quanto melhor filme? É isso aí que a gente vai discutir um pouco nesse vídeo. Então bora lá. O Irlandês conta a história do mafioso Frank Sheeran, né, interpretado pelo Robert De Niro. E no filme a gente vê toda a história, assim, toda não, né, mas a gente vê boa parte da história da sua vida, né, de como ele se ascendeu dentro ali da máfia e como essa máfia tinha grandes influências ali dentro dos Estados Unidos, né, do contexto americano ali entre a década de 50, 60 até mais para frente. Então você vê como a máfia tinha influências ali nos sindicatos dos Estados Unidos e até mesmo algumas ligações ali com a família dos Kennedys. Ou seja, para quem já está acostumado aí com Scorsese, já conhece os trabalhos dele, é aquela clássica história de máfia que ele sabe contar muito bem, que ele domina muito bem. Porém, a gente sabe que o Scorsese é um diretor versátil. Então, o que a gente pode esperar desse filme, né? O que você pode esperar desse filme? Será que é um filme mais para Goodfellas, né? Bons Companheiros, Cassino? Ou tá mais para um filme daquela vibe Scorsese reflexivo, né, que tem no caso do O Silêncio ou A Última Tentação de Cristo? E a resposta que eu já dou de cara para vocês é a segunda opção. Nesse filme a gente tem o clássico Scorsese, né, ele contando essas histórias de máfia, só que de uma maneira mais reflexiva, como nessa segunda opção de levas de filme que eu exemplifiquei para vocês. Ou seja, é bem interessante aqui no caso do Irlandês, porque é uma área que o Scorsese domina muito bem, mas nesse filme ele consegue se desconstruir, ele consegue sair da sua zona de conforto. Então, se nesses filmes que ele aborda um pouco desse mundo criminal, né, dessa coisa errada, né, ele aborda essa vida excessiva, essa vida luxuosa, drogas e tal, essa loucura, como no Lobo de Wall Street também. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma história de máfia nada glamurosa. E é nesse aspecto de não glamorizar esse mundo mafioso, de não mostrar os excessos desse mundo, que o Scorsese sai da sua zona de conforto no Irlandês. O filme tem 3 horas e meia de duração, então com certeza não é um filme assim muito fácil pro grande público, não um filme assim que o pessoal tá muito acostumado. E é nesse ponto aqui que a gente chega em uma encruzilhada subjetiva, porque pode ser uma experiência cansativa dessas 3 horas e meia e tal, mas enfim, você vai estar assistindo na Netflix, então você pode dar umas pausas. Mas para quem já é fã do diretor, para essa galera mais aí ligada na arte cinematográfica, essas 3 horas e meia vai ser uma degustação e tanto de narrativa. E para essa longa história se sustentar, ela vai ter algumas bases. E o primeiro ponto que eu já destaco aqui para vocês é as atuações. Então, os 3 principais, né? Essas 3 lendas do cinema, Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, eles atuam muito bem nesse filme. E, cara, isso é muito bom, porque fazia tempo que a gente não vê o De Niro assim fazer uma atuação muito boa, ele sai assim um pouco da sua zona de conforto. O próprio Al Pacino, né, que tá afastado dos filmes, e o Joe Pesci também, que é quase que já um aposentado aí do cinema. E você vê essa galera, mesmo depois de muitos anos, ainda eles conseguem sustentar um filme, ainda eles mostram porque que eles são grandes lendas aí do cinema, da história do cinema. E desses 3, é claro, o De Niro vai ter o foco principal, já que o filme é todo baseado em suas perspectivas, em seus relatos, e ele consegue segurar muito bem o filme. Quanto à parte do roteiro, a gente tem os clássicos maneirismos do Scorsese, né? A gente tem um filme com muitos diálogos, um filme que brinca com
a sua timeline, né? Vai às vezes pro futuro, volta pro passado. Ele sabe colocar muitas inserções, né? Principalmente para quando ele vai explicar algum acontecimento. E nesse filme específico do irlandês, ele teve esse cuidado e sempre que aparecia algum personagem novo ali, o filme colocava tipo uma ficha técnica do ano e de como esse personagem morreu. E isso é mais uma característicazinha, um detalhezinho importante que eu falei pra vocês, né? É um filme que não glamoriza esse mundo da vida mafiosa. E por ser um filme longo, muitos personagens, muitos nomes, e que às vezes te exige, né, você ter um conhecimentozinho histórico ali, principalmente dos Estados Unidos, você às vezes pode perder o fio ali da meada do que tá acontecendo, ou você não entendeu pouco, mas é interessante o roteiro desse filme que mesmo você perdendo um pouco alguns detalhes, não entendendo muito ali do contexto, com o seguir da história, né, com o fluxo da narrativa, ainda assim você capta assim um pouco da essência. Isso eu não entendi um detalhe, mas eu entendi a essência de tal acontecimento, porque o fulano de tal não gosta do outro fulano. E já pulando para a parte técnica, como a montagem e a edição do filme traduz esse roteiro, ele consegue deixar o filme com um ritmo assim muito conciso, com transições bem sutis, dando um aspecto assim bastante homogêneo pro filme, como se fosse uma coisa só. Então, apesar da longa duração dele, apesar de você brincar com o tempo ali, né? Às vezes você vai no tempo, volta no tempo, o filme ainda assim te passa essa sensação de uma grande coisa homogênea. E eu vou explicar isso um pouco mais pra frente, já que é bem intencional. E junto com esse ritmo, a fotografia também vai ajudar a criar essa sensação, já que é uma fotografia bastante com tons frios, então você vai para locações ali que são em lugares ensolarados ali dos Estados Unidos e ainda assim ela mantém esse tom um pouco mais frio. E é bem interessante essa escolha, você passar essa sensação de um bloco só, né, de uma coisa homogênea, esse filme, porque ele se passa ali em vários períodos ali de tempo ali da história dos Estados Unidos. Ele se passa em várias locações, você tem muitos personagens e você vai vendo esses personagens mais novos, mais velhos e idosos. E geralmente quando você tem esse tipo de história com várias locações, com vários períodos de tempo, né, mostrando um personagem mais jovem, novo e etc. Os filmes geralmente se expressam visualmente de diferentes maneiras para você diferenciar a certa época que o filme se passa. Você tem ali o trabalho de maquiagem que faz essa diferenciação ali dos personagens, porque ele tá mais novo, porque ele tá mais velho. E no caso aqui do irlandês, apesar de você ter todas essas características, todas essas possibilidades, né, para você criar essa diferenciação visual, o filme mantém essa unidade, ele mantém essa coesão, porque ele quer te fazer ter essa sensação de que você está preso em alguma coisa. Isso tem muito a ver com a história, porque você vai vendo ali o Frank Sheeran, né? Como é uma história subjetiva pelo ponto de vista dele, você vê ele relatando ali as coisas, né? Os acontecimentos, questionando alguns pontos, aceitando outros, colhendo alguns arrependimentos. E apesar do tempo passar, o filme se expressa visualmente de uma maneira só, porque ele vai querer mostrar que a gente, no fim das contas, né? Quando passa tudo, né? No fim das contas, a gente sempre vai estar preso às nossas decisões. Essa pouca variedade de expressão iconográfica vai justamente catalisar essa sensação de que os personagens estão presos ao tipo de vida que eles decidiram ter. E dentro da história, dentro da própria narrativa, ele já vai alertando um pouco isso, com alguns planos detalhes ali, no caso ali, mostrando um pouco do relacionamento do Frank Sheeran, né, o De Niro com a filha dele, que é interpretada pela Anna Paquin, e que no fim das contas, como o próprio personagem diz, o que aconteceu, aconteceu. Mas enfim, em resumo, eu digo pra vocês que O Irlandês aí é uma grande obra, já um grande filme do Martin Scorsese. É um filme que, apesar de ser produzido por uma plataforma de streaming, respira cinema, que sabe muito bem a história que ele quer contar, que sabe explorar muito bem seus personagens e que desconstrói um pouco os próprios maneirismos do diretor, né, do Scorsese, que a gente já estava muito acostumado a ver. E é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha maroto aí pra me ajudar. E se você gostou do meu conteúdo aqui também, você pode se inscrever no canal, clica no botão de se inscrever e clica no sininho do lado, porque quando sair vídeo novo, você vai receber a notificação do vídeo novo no seu celular. Então é isso aí e falou!